Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos orar? Paizinho, que o teu nome seja glorificado aqui, Senhor. É com temor e tremor que nós nos aproximamos da tua palavra, sabendo, Senhor, que ela é a razão das nossas vidas, porque ela é quem apresenta o teu santo Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Senhor me ensine e ensine aos meus irmãos, para a tua honra, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar com os irmãos de que particularmente esse versículo de Mateus capítulo 7, o 21 e o 22, são um dos versículos que mais me atemorizam em todas as Escrituras. Eles me atemorizam pelo fato de que, inicia-se o Senhor falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Inicia-se pelo fato na qual diz que muitos chamam Ele de Senhor, mas o fato de só chamá-lo de Senhor não é um requisito único para se entrar no reino dos céus. Mas o que mais me assusta não é só isso, mas é o começo do versículo 22 que diz: muitos me dirão naquele dia. Porque o Senhor poderia dizer: alguns me dirão naquele dia, ou um grupo me dirá naquele dia, ou uma quantidade de pessoas limitada me dirão naquele dia. Mas quando a palavra de Deus, ela traz essa palavra dizendo que muitos me dirão naquele dia, quer dizer que muitos que hoje acreditam que entrariam no reino dos céus estão equivocados. E naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, quando estivemos na terra te chamamos de Senhor. Hoje estamos aqui e não estamos compreendendo a razão pela qual nós não vamos entrar no teu reino. E hoje eu queria conversar com os irmãos sobre algo que o Senhor tem me ensinado, que faz parte essencial da mensagem do Evangelho, e que só é possível por causa do Evangelho, e que está inteiramente ligado ao Evangelho, às boas novas de Jesus Cristo, e que muitos de nós estamos equivocados e achando que não é imprescindível e não é necessário, mas que se nós não tomarmos conta e prestarmos atenção neste ponto essencial que nós vamos conversar hoje, nós estaremos no grupo que dirá ao Senhor: Senhor, Senhor, mas o Senhor dirá a nós: eu não conheço vocês. E eu queria falar com os irmãos hoje um pouco sobre o arrependimento. Em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, diz que apareceu nesses dias João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então nós vemos que antes do ministério de Jesus Cristo se iniciar, nós já temos João Batista como o profeta antes de Cristo, o qual viria anunciar a vinda do Messias, o último antes da vinda do Cristo, anunciando:
há uma mensagem para vocês que é imprescindível que vocês reconheçam. É necessário que haja arrependimento, porque o reino de Deus é chegado. E eu já vi várias interpretações desse texto dizendo, isso era porque Jesus Cristo estava vindo, eram para se arrepender porque Jesus Cristo havia de chegar. Mas quando Jesus Cristo e seu ministério se inicia, em Mateus capítulo 4, versículo 17, nós vemos que a mensagem de Jesus Cristo é a mesma de João Batista. E diz então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista dizia, vocês precisam se arrepender, porque o reino de Deus é chegado. Quando Jesus Cristo foi anunciar a sua mensagem era, vocês precisam se arrepender, o reino de Deus é chegado. Então Jesus Cristo realiza a sua obra de morte, sepultamento, ressurreição. Diz aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém, até que recebessem do alto o poder, o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo de Deus e agora saem para ser testemunhas do Senhor. E qual é a mensagem deles? Atos, capítulo 2, versículo 37. Atos 2, 37 em diante, diz assim, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o capítulo 3, versículo 19, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não há perdão de pecados. A eficácia do sacrifício de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, não é real nas nossas vidas, se não houver um autêntico arrependimento de pecados. Interessante, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, e aí sim, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu disse que o arrependimento, ele faz parte das boas novas, porque só por causa das boas novas de Jesus Cristo é que é possível que nós venhamos a nos arrepender. Deixa eu explicar melhor para vocês. Sem a obra de Jesus Cristo nos nossos corações, maus, perversos, corruptos corações, nós nem mesmo somos inclinados ou levados a nos arrependermos de qualquer coisa que realizemos. A boa nova de Jesus Cristo é que Jesus Cristo fez uma obra maravilhosa de perdão de pecados e de nova vida para nós, e que essa obra de Jesus Cristo nas nossas vidas também está incluído a possibilidade de agora termos arrependimento daquilo que desagrada ao Senhor. Mas é interessante que quando nós vemos as pregações, quando nós vemos as mensagens de livros, as mensagens de púlpito mesmo, as mensagens de conversas uns com os outros, pelo menos hoje nós percebemos que o que mais é conveniente não é dizer para uma pessoa que ela tem que se arrepender pelo pecado dela, mas é nós tentarmos achar alguma desculpa ou alguma justificativa bíblica para que ela consiga continuar se mantendo na prática do pecado, sem precisar mudar o seu modo de vida. Hoje nós temos percebido que quando nós vemos alguém na prática de um pecado,
Nós não chegamos para essa pessoa e diga, você precisa se arrepender. Porque se você não se arrepender, não adianta dizer Senhor, Senhor. Porque se você não se arrepender, não adianta você cumprir todos os rituais necessários, ou todos os rituais que você acha que são necessários. Irmãos, nós não temos tido arrependimento dentro da igreja. Pare e pensa com você mesmo. Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor arrependido pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você esteve de fato com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, arrependendo-se daquilo que você é por você mesmo? Quando foi que nós acabamos de nos reconhecer, como disse Paulo, eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. Mas nós, irmãos, temos tido a ilusão de que por cumprir os ritos, nós não precisamos nos dobrar diante do Senhor arrependendo-se dos nossos pecados. Todas as vezes nas Escrituras, quando nós vemos um homem de Deus tendo um real encontro com o Senhor, por mais espiritual que ele era, por mais dedicado que ele parecia com as coisas de Deus, quando ele tinha um encontro autêntico com o Senhor, não havia como ele não se arrepender daquilo que ele era por si mesmo. Ainda que Isaías fosse um homem com todas as qualidades diante da sociedade, quando ele chega diante do Senhor, ele diz, ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ainda que Ezequiel fosse já sacerdote, quando ele chega diante do Senhor, ele cai como morto. Ainda que Daniel já tivesse tido experiências com o Senhor, quando ele realmente vê a luz de Cristo, e a luz de Cristo mostra o quão imundo ele é, ele reconhece a necessidade dele de se prostrar e ser limpo pelo Senhor. A igreja tem se enganado, achando que é possível seguir a Cristo e viver praticando os seus pecados. Nós convivemos com pessoas que se dizem cristãos o dia inteiro. E muitas vezes, eu tenho certeza que isso já se enquadrou com você. Você muitas vezes talvez já se envergonhou por aquele que se diz cristão. E talvez nós nem sabemos, mas alguns já se envergonharam conosco também. Nós não queremos enquadrar as nossas vidas ao padrão do Senhor, mas queremos que o Senhor se enquadre aos nossos padrões. Quantas justificativas nós temos tido quando somos levados em circunstâncias na qual as Escrituras têm palavras certas com relação a isso. Eu preciso falar uma mentira, em decorrência X questões, por causa do meu emprego, por causa da minha família, por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos, porque o que for. E quando eu cometo a mentira, e o Espírito Santo vem e me mostra que isso é contrário aos mandamentos do Senhor, e quando o Espírito Santo me mostra que isso é contrário à vontade do Pai, quando o Espírito Santo me mostra que isso é pecado, que isso é errado, e eu não quero voltar atrás, normalmente o que fazemos? Tentamos achar justificativas para nós mesmos, para que não venhamos a nos arrepender. Muitas vezes podemos condenar a prostituição, podemos condenar o adultério, mas muitas vezes nós observamos que irmãos e irmãs que condenaram o adultério e a prostituição, muitas vezes se viram em adultério e prostituição, e ao invés de reconhecerem o seu pecado e se arrependerem diante do Senhor,
por estarem nessa situação, começam a buscar nas Escrituras não mais o arrependimento dos seus pecados, mas agora a justificativa para manter-se neles. Eu conheço irmãos e irmãs que pregavam veemente sobre assuntos como adultério, divórcio, prostituição, mentira. Mas quando se viram na sua vida participantes de uma situação como essa, ao invés de manterem aquela pregação que faziam com base nas Escrituras, buscam agora não mais entender da maneira como eles entendiam, mas buscar desculpas, escusas, para conseguir continuar mantendo e fazendo aquilo que se faz. E ao invés de vivermos, irmãos, em uma vida de arrependimento, muitos de nós temos vivido uma vida de conformismo. Em Efésios capítulo 5, versículo 3 em diante, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os irmãos entendem o contexto do texto? Ninguém vos engane com palavras vãs. Tem gente dizendo que não tem problema. Tem gente dizendo que pode viver na prática. Tem gente dizendo e justificando o cometimento de pecados. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque é exatamente por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o texto vai além e diz: portanto, não sejais seus companheiros. Irmãos, já está na hora de pararmos de justificarmos as nossas ações e sim adequá-las ao padrão do Senhor. E nos arrependermos daquilo que nós temos feito, que desagrada ao Pai. Eu ouvi certa vez alguém dizendo assim: mas Deus me chama como eu estou. Mas Deus ama pecadores. Mas se eu sou um pecador, Deus não vai me abandonar. Irmãos, vamos entender uma situação. Deus te chama da maneira como você está, mas Ele não quer que você fique da maneira como você está. Ele te ama e por isso Ele te chamou. E porque Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida. Em Lucas capítulo 5, versículo 32, Lucas 5, 32, Jesus disse assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor, Ele vem chamar pecadores, mas não vem apenas chamar pecadores para que fiquem os pecadores do lado dele. Mas Ele chama pecadores para um fim, irmãos. Chama pecadores ao arrependimento. Irmãos, não há justificativas para que nós nos mantenhamos na soberba, para que nós nos mantenhamos na prostituição, no adultério, na mentira, no engano, na malandragem. Irmãos, precisamos reconhecer a nossa necessidade
de nos arrependermos diante do Senhor. E essa mensagem de arrependimento, como nós já vimos, é a mensagem de antes de Cristo, é a mensagem de Cristo e a mensagem de depois de Cristo. O Senhor Jesus disse muitas vezes: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo. Vocês dizem que eu sou o Senhor da vida de vocês, mas vocês não estão debaixo do meu senhorio. E você só está debaixo do senhorio dele se você está debaixo da obediência à palavra de Deus. Não adianta denominar-se nova criatura se não estamos com o coração de arrependimento. Mas o que é arrependimento? Eu coloquei 3 pontos que precisam estar juntos para que se caracterize um autêntico arrependimento. Arrependimento é, mas não só, o reconhecimento de que o que eu estou fazendo ou deixando de fazer é pecado. No arrependimento está o reconhecimento, mas não só o reconhecimento, de que o que eu estou fazendo ou deixando de fazer, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, é errado. Enquanto você tentar justificar o seu pecado, nunca vai vir arrependimento disso. Enquanto você tentar maquiar a sua iniquidade, nunca vai vir arrependimento disso. Não pode arrepender-se de algo que nós não achamos que é errado, ou que não reconhecemos que é contrário à vontade do Senhor. Mas eu disse que faz parte, não é só. Porque muitos de nós sabemos que coisas que cometemos é errado, mas nos mantemos na prática dela. O fato de você saber que é errado por si só não é caracterizado o arrependimento. Então a primeira coisa para que se caracterize um autêntico arrependimento, você precisa reconhecer que é errado, que é pecado, que é contrário à vontade do Senhor, que é iniquidade. Segundo, você precisa abominar isso. Você precisa odiar o pecado. Não há arrependimento se você faz algo que é errado e isso não te incomoda. Não há arrependimento se você está contrário à vontade do Senhor, sabe que é contra a vontade do Senhor e se mantém debaixo dela. E se acostuma com o pecado. É o casal que não é casado e vive em uma prática de prostituição mútua, porque já que não são casados, de acordo com as Escrituras, eles não podem ter relação. É pecado, e você saber que isso é errado, não é arrependimento por si só. Eu conheço diversos casais que se mantêm como se casados fossem, sabem que é contrário à vontade do Senhor, mas já estão tão acostumados com essa situação que ela não os incomoda mais. Então a primeira circunstância para que se caracterize arrependimento, o reconhecimento de que é contra a vontade do Senhor. A segunda, você precisa reconhecer que é contra a vontade do Senhor e abominar isso, e odiar isso, e ir contra isso, e repudiar isso. Mas eu também conheço pessoas que vivem na prática do pecado, reconhecem que é pecado, toda vez que pecam, falam, Senhor, eu não queria ir. Mas o arrependimento não está em somente reconhecer que é pecado e abominar isso. Mas o autêntico arrependimento está em reconhecer que é pecado, abominar isso, e ter um autêntico e verdadeiro anseio, desejo de abandono.
autêntico e verdadeiro desejo de abandono. Não é um desejo de abandono de palavras. Não é um desejo de abandono apenas exterior, mas um autêntico e verdadeiro. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 25 em diante, Ezequiel vem profetizar sobre a nova aliança que se concretizou em Cristo Jesus. E ele vai dizer sobre quais seriam as características dessa aliança. Ezequiel 36, 25. E diz assim: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andei nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícias. Para um pouquinho. Isso é caracterização clara do novo nascimento. Olha, eu vou tirar o seu coração de pedra e eu vou te dar um coração de carne. Eu vou colocar o meu espírito em você. Olha o que ele diz: eu vou livrar você de todas as suas imundícias, de todos os vossos ídolos eu vou purificar você. Eu vou pôr em você o meu espírito, eu vou fazer com que você ande dos meus estatutos, eu vou fazer com que você guarde os meus juízos, e eu vou fazer com que você os observe. Isso é manifestação de um novo nascimento, de uma experiência autêntica com Cristo Jesus. Mas você quer ver qual é a realidade de uma experiência autêntica com Cristo Jesus? Versículo 31. Então, a consequência dessa experiência autêntica, essa obra real de Deus na sua vida. Então, vos lembrarei dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Irmãos, é consequência. Se eu digo que eu tenho um novo coração, que o Espírito de Deus habita em mim, que eu fui perdoado e que essa obra de novo nascimento é real na minha vida, mas eu não me lembro, mas eu não olho para os caminhos que não são bons e não tenho nojo deles, dessas maldades e dessas abominações, essa incompatibilidade só tem uma resposta: não teve coração novo e nem Espírito do Senhor ali. E muitos desses que acham que tem um coração novo, que acham que o Espírito do Senhor está neles, são aqueles que vão dizer: Senhor, Senhor, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, vocês que não têm nojo das abominações que são contra mim, vocês que não repudiam, vocês que não estão debaixo de um autêntico arrependimento. Não nos iludamos. Se você vir aqui, nós temos aqui no templo sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Nós temos o núcleo segunda, quarta e quinta. E se você ainda tiver outros trabalhos, se você tiver trabalhos sociais, se você cumprir todos os protocolos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E a marca do novo nascido é essa também. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Arrependimento que não gera frutos, arrependimento que não gera mudança, arrependimento que se mantém na prática, não é arrependimento.
Em Mateus capítulo 3, versículo 8. O anunciador inicial aqui no Novo Testamento sobre arrependimento, João Batista. E ele diz assim, desde o 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não presumam de que por decorrência do povo que você faz parte, não presuma de que por decorrência da observância dos ritos, não presuma de que por decorrência do cumprimento das regras, vocês vão ser livres da ira futura. Ele diz: vocês fariseus e saduceus, religiosos, raça de víboras, vocês acham que vocês vão fugir da ira futura? Vocês precisam produzir frutos que demonstrem o arrependimento, dignos de arrependimento. Se vocês realmente se arrependeram, o arrependimento vai ser demonstrado através das ações de vocês. Aquele que estava em prostituição não vai querer mais estar na prostituição. Aquele que estava debaixo da prática da mentira não vai desejar se manter debaixo da prática da mentira. Aquele que está debaixo do furto, aquele que está debaixo do engano, aquele que está debaixo do adultério, aquele que está debaixo da soberba, da avareza. Em Atos capítulo 26, versículo 20, desde os 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus. Olha só essa parte. Fazendo obras dignas de arrependimento. Ah, vocês se converteram ao Senhor? As suas obras demonstram que houve arrependimento? As suas obras demonstram o novo coração e o Espírito Santo na sua vida? Há arrependimento? Eu por muitos anos, irmãos, aliás, talvez os irmãos já sabiam disso há muito tempo, eu que não sabia. Aliás, soube esse ano. E esse ano estou querendo dizer esse ano mesmo, 2015. Às vezes nós lemos a Bíblia e o Senhor é aquele, né? E as pessoas questionavam como serem salvas. E eu me lembro muitas vezes, e já ouvi muitas vezes o texto ali, não precisa nem abrir, Atos 16, 30, 31, do carcereiro Paulo e Silas, dizendo: Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas eu não vou negar para os irmãos que por muitas vezes as pessoas me perguntaram, e eu achei que somente falar isso, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, é muito pouco. Precisava de uma teologia um pouco maior. Precisava falar um pouco sobre a morte, o sepultamento, a ressurreição do Senhor. Precisava falar um pouco sobre a mudança de vida. Precisava falar um pouco sobre o arrependimento. Precisava abrir um pouco mais o leque para conseguir explicar um pouco melhor todas essas situações para que a pessoa fosse salva. Porque se eu falasse apenas crer no Senhor Jesus Cristo, o cara falar eu acredito em Jesus, o que a maioria entende como crer, iria seguir, e o meu receio era: esse indivíduo vai estar caminhando uma vida enganado. E
uma semana, 2 semanas atrás, lendo esse texto e aprendendo um pouco sobre o senhorio de Cristo, entendi que realmente esse texto, ele, como toda palavra, não precisa de adendos, não precisa de acréscimos. Crer no Senhor Jesus Cristo é crer. É interessante, toda palavra na Bíblia é imprescindível. Paulo poderia dizer, crer no Jesus Cristo. Mas ele não diz só crer no Jesus, que é o Cristo. Que também é importante. Mas é no Senhor. Se ele não for Senhor, se você reconhecê-lo, ele é mas ele não é o meu Senhor. Se ele não for realmente o Senhor, a gente vai chegar no dia do juízo e vai falar, Senhor, Senhor. Ele vai falar, não, de vocês eu não sou Senhor. Ele é o teu Senhor, o teu dono, o teu mestre. Você está debaixo da sua submissão. Porque se ele é o teu Senhor, então tudo na minha vida que é contrário a ele, eu me arrependo. Eu reconheço, repudio e desejo abandoná-lo, porque não está debaixo da vontade daquele que tem o senhorio sobre a minha vida. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas quantas vezes nós nos aproximamos dele autenticamente com um coração quebrantado e contrito? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém?